Eu sei que há uma grande expectativa, né, na minha fala aqui hoje. Eu vou tentar não chorar. Eu escrevi as coisas aqui para eu conseguir falar sem chorar. Mas primeiro eu queria, Eliabe já fez isso, mas eu queria agradecer muito a vocês, né, porque foram a família de Lívia nesse tempo que ela esteve aqui. E com ela eu aprendo muitas coisas, todos nós estamos aprendendo muitas coisas com ela. Aprendemos a amar mesmo as pessoas, assim como ela mesmo chama, mais aleatórias, né? Pessoa que não tem nada a ver uma com a outra, ela junta essas pessoas que de uma outra forma talvez não conseguissem ser amigas, com Lívia consegue. Então, assim, eu aprendi isso com ela, que eu sou muito diferente dela nesse aspecto. Eu sou um pouco mais enjoadinha, rabugenta, assim, um pouco mais seletiva, vamos dizer assim, né? Eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai piorando nisso. Mas ela não, ela tem um coração assim, né, aberto, né? Eu falo dela no presente, porque para mim ela ainda está viva, né? Nós cremos nisso, essa é a nossa fé, e talvez por isso nós estamos aqui conseguindo cantar e rir e brincar, né? E o texto que eu escrevi, eu falei assim, vou tentar escrever um texto como se fosse Lívia escrevendo, né? Com bastante senso de humor, que ela tem muito mais que eu, mas eu peguei um pouquinho emprestado com ela para tentar escrever esse texto aqui. Só que eu tenho que botar o óculos, né? Que aí não dá para ler sem o óculos. Bom, primeiro a Carlinha já falou aqui, e algumas pessoas já sabem, eu já escrevi isso várias vezes, né? Eu chamo Lívia de Biju. Por que eu chamo ela de Biju? Eu estudei francês, né, na escola pública, na minha época, naquela época, né, assim que a gente fala, assim, lá atrás, né, eu estudei francês, então eu roubei essa palavra da língua francesa, Biju, que quer dizer preciosidade. Então, Lívia era minha preciosidade. E ela fez uma tatuagem aqui no braço. Algumas pessoas chegaram a ver escrito Biju, que era forma carinhosa, como eu a chamo ainda, né? Meu Biju. E aí agora eu estou transferindo esse nome de Biju para Elisa, né, Elisa? Elisa, que é minha netinha, a filha do Raul, que agora, a partir de agora, vai passar a ser o meu Biju. Recebeu esse legado aí, né? Essa responsabilidade de ser o meu Biju. Eu quero começar assim a minha fala, né, contando uma história. Na verdade, a história da origem do livro de Nanai, que é o livro que Lívia escreveu em minha homenagem, um livro infantil que ela escreveu, o único livro infantil que ela já tinha publicado, né? Embora eu saiba que Lívia é uma contadora de histórias muito melhor do que eu decidi me arriscar como ela faria, né? Então vou me arriscar aqui a contar essa história. Talvez algumas pessoas saibam, mas acredito que a maioria não sabe. Nanai é o apelido pelo qual os meus irmãos me chamam. Todos os meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, 3 irmãs, 3 irmãos, né? E uma irmã, e eles me chamam de Nanai, todos eles. Esse apelido foi me dado pelo meu irmão Eliabe, aquele que acabou de sair daqui, e ele, quando ele era criança, né, eu sou 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses mais velho que ele, e ele não conseguia falar o meu nome, não sei porquê, um nome tão simples, mas ele não conseguia falar Elienai, aí falava Nanai. Moral da história, Nanai pegou, todos os meus irmãos me chamam de Nanai, minhas cunhadas me chamam de Nanai, né, que todo mundo pegou carona nesse apelido aí de Eliabe. Eliabe me deu, né? Quem lê o livro de Nanai pode até pensar que eu gosto de gatos, mas a verdade é que eu não gosto. E aí, assim, eu jamais maltrataria um animal qualquer que fosse, menos barato, que eu mato sem dó, mas animal ou outro assim, não, né? Tem carinho, assim, mas não gosto de gato. Eu prefiro cachorro. E eu desconheço a razão disso, eu não sei por que eu não gosto de gato, só não gosto. E aí Lívia decidiu criar uma história para tentar explicar por que eu não gosto de gato. E essa é a história de Nanai, né? Daí surgiu essa história de Nanai no universo do quintal, que eu não vou dar spoiler, né?
A gente trouxe uns exemplares ali, gente, não estou fazendo marketing na cerimônia da minha filha, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, eu achei que à medida que eu contasse a história, alguém pudesse ficar interessado, né? Quem não tem o livro ainda e tal. Esse livro, ele fala da relação de amizade e perdão entre uma menina e seu gatinho. E ela escreveu esse livro no melhor estilo Dom Casmurro, de Machado de Assis. Quem lê o livro e conhece a história de Bentinho e Capitu, vai concordar comigo, porque fica sempre uma dúvida no ar, né? Quem conhece Bentinho e Capitu, fica sempre uma dúvida no ar. Capitu traiu o Bentinho, não traiu, enfim. E a história do gatinho, e com a Nanai também fica assim, né? Ela deixa uma pergunta no ar. Ela escreveu o livro no melhor estilo Machado de Assis, que também é um dos autores preferidos dela, né, entre outros. Eu quero finalizar essa minha fala lembrando, né, teria muitas coisas para falar sobre Lívia, mas não quero cansar vocês também têm suas histórias com ela que vão guardar aí no coração de vocês, e vão se lembrar sempre, né, e vão rir, né, que tudo que a gente lembra de Lívia ri muito, né. Eu queria finalizar lembrando uma conversa que eu tive esses dias com meu filho mais velho, Rui, que não pôde estar aqui. Ele ia vir, só que ele pegou, a família toda dele pegou uma virose, né? E aí ele não conseguiu vir. Ele disse que estava muito triste e que ficou pensando que Lívia tinha tanta coisa ainda para fazer, né? Ele ficou muito triste pensando nisso. Daí Deus o fez lembrar que ela já tinha feito tantas coisas. Ele começou a citar, eu vou falar aqui para vocês, eu não lembro de tudo que ele me falou, foi uma ligação telefônica, eu não consegui lembrar de tudo, né? Mas ele pensou que ela parecia, porque ele é muito diferente dela, ele é totalmente introvertido, tímido, né? O oposto de Lívia. E ele falou assim, ela parece ter vivido 3 vidas a mais do que eu. E ele é mais velho que ela, né? Bem mais velho, assim, 7 anos mais velho que ela. Aí ele falou assim, que ela nunca se poupou em amar as pessoas, que ela nunca teve medo de viver e de se expor. Aí é um parêntese meu, que ela se expunha até um pouco demais para o meu gosto, né? Mas eu falava, Lívia, mas não dava a menor confiança, enfim, fazia as coisas do jeito que ela queria. Que ela não desperdiçou nenhum dos dons que Deus deu a ela, mas que usou todos. Isso foi meu filho que falou, né? Usou todos para obedecer a Deus em tudo que Ele pediu a ela para fazer. Que estando em missões, ela foi para a comunidade do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu disse a ela, falei assim, eu nunca vou nesse lugar, nunca, eu moro no Rio. Quem mora no Rio sabe o que é uma comunidade no Rio de Janeiro, né? Quem não mora também sabe, né? Então eu falei assim, nunca na minha vida eu vou botar os pés nesse lugar, mas eu botei, porque Lívia estava lá dentro, né? Eu falei, minha filha está lá dentro, eu tenho que ir lá, não tem como não ir. Aí fui eu lá para o Morro do Alemão, né? Enfim, foi para Angola, na África, pegou uma amebíase e quase morreu lá, na Angola, né? Voltou magrinha, igual um cabo de vassoura, magrinha, só tinha cabelo. Eu falei, Lívia, minha filha, você está parecendo um espanador, porque só tem cabelo. Naquela época ela tinha muito cabelo, né? E magrinha, igual um palito. Porque, né, na Angola, até o tratamento médico é difícil. Ela tinha que tomar 7 medicações para conseguir ficar bem, porque ela não tem nem remédio direito igual a gente tem aqui, né? Vivi estava lá junto com ela nessa época. Foi para Londres nas Olimpíadas e foi para tantos outros lugares que se eu fosse falar aqui, né, isso ainda estando em missões, né, que ela foi para outros lugares sem ser em missões. E aí falar dela em missões, principalmente na Angola, me faz lembrar de uma conversa que ela me disse ter tido com Deus quando estava na Angola, e perguntou, por que você me faz fazer essas coisas tão difíceis? Ela perguntou para Deus, né? Quase morrendo lá na Angola, se esvaindo, né? E que o Senhor lhe teria respondido, porque você sempre me obedece. Então essa palavra assim, ficou muito forte comigo, assim, né? Porque eu não sou uma pessoa tão obediente, né? Já tem várias coisas que Deus me pediu,
e eu ainda não fiz, né? E aí eu aprendi também assim, quem não obedece na hora, obedece depois, está sendo desobediente também, não importa, né? Então, assim, e aí, uma coisa que eu estava também falando com a médica lá no hospital esses dias, quando a gente estava conversando nesses últimos dias, eu falei para a médica assim, eu sempre tive vontade de escrever um livro, eu já estou com 65, e ela, mas eu nunca escrevi, eu tenho várias coisas lá no meu computador, né, iniciadas, sem terminar, e ela já escreveu vários, né? Então, assim, ela fez tudo o que ela quis fazer, ela não teve medo, ela usou. Eu até estava compartilhando com meu filho que eu fico assim um pouco de medo da crítica, né, da reação das pessoas. Ela não tem esse medo, né? Foi lá escrever os livros dela e fizeram um sucesso, né? Principalmente o livro de Naná, e Exposta também fez bastante sucesso. E a última coisa que eu queria falar sobre ela é que ela sempre teve um senso de missão. Mesmo ela já não estando mais em missões em tempo integral, que ela saiu, né? Ela tinha consciência de estar desempenhando o seu trabalho, entre aspas, secular, como uma missão. Ela tinha essa consciência muito clara do lugar onde ela estava trabalhando hoje, na Secretaria de Educação. Era um lugar estratégico, onde ela tinha que estar como uma missão. E ela creu nisso até o último dia da vida dela. Então, assim, eu acho que dentre todas as lições assim, que eu vou levar para mim, a mais importante é essa, né, de ser obediente a Deus naquilo que Deus manda eu fazer, né? E também essa de olhar para a minha vida como uma missão, porque às vezes a gente como Eliabe estava falando aqui também, a gente se poupa muito, né? A gente não se reparte com os outros, né? Porque a gente não consegue enxergar a nossa vida como uma missão e fica olhando para um monte de coisas que não faz a menor diferença, né? Um monte de picuinha, um monte de coisa que não faz a menor diferença. E agora nesses últimos dias, né? Nesses últimos tempos, as pessoas têm me dado muito retorno, assim, falando de coisas que como eu tenho abençoado a vida delas com a minha fé, com o meu compartilhamento. Assim, eu nem consigo ver isso muito, né? Mas as pessoas têm me dado esse retorno. Então, eu tenho tentado absorver essa lição de que a minha vida também é uma missão. E aí, assim, onde quer que eu esteja, eu também tenho que gastar a minha vida como essa missão. Essa é a lição mais importante que Lívia deixou para mim, né, como mãe. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês terem vindo, por estarem aqui com a gente. A psicologia fala que a gente tem que fechar ciclos. E eu quis fazer esse momento aqui para isso, tá? É importante para o nosso psiquismo fechar ciclos, né? Pra gente, então, é por isso que eu quis fazer esse momento aqui, oportunizar esse momento para vocês de Curitiba. Depois nós vamos fazer um outro momento lá em Campos. Eu tenho que resolver umas coisas de ordem prática aqui ainda. E depois eu vou embora, né? E aí a gente vai fazer lá para a família dela, né? As primas, da parte do pai dela, a avó dela que ainda é viva, a mãe do pai dela, da gente fazer esse momento lá, para a gente também fechar o ciclo lá, que isso é importante para o nosso psiquismo, para poder a gente seguir em frente. Senão a gente fica com aquele assunto pendente ali para sempre, né? Em aberto, tá bom, gente? Muito obrigada aí por todos, pelo carinho de vocês.